Olá, pessoal do Gonorugas, tudo bem? Quanto tempo, né? Eu sei. Olha, depois de muitas mensagens carinhosíssimas e lindas que eu recebi aqui no canal, né? E mais tempo, é claro, eu resolvi voltar com o Gonorugas e postar mais vídeos pra vocês, tá bom? Queria falar que o carinho de vocês e é muito importante. Eu agradeço muito cada palavra, cada comentário que eu recebo. É muito importante pra mim e eu fico muito feliz em poder ajudar vocês no aprendizado da língua norueguesa, tá bom? Então, promessa essa dívida, jeg er tilbake. Eu estou de volta, tá? Mas eu gostaria de lembrar, tá, que a minha família e eu temos um curso, tá, chamado Vi kan norsk, online de norueguês, onde você faz no seu próprio tempo, tá? E que te dá direito a 5 aulas particulares após a conclusão do curso. É muito legal, muito interativo, vale muito a pena conferir, tá bom? Eu vou deixar o link e o Instagram do curso aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha, tá legal? Então, gente, vamos começar, né? Lospina! Então, pessoal, aqui estamos nós com mais uma aula. Bem-vindos à aula 7. E como eu mencionei no início do vídeo, a gente vai aprender a usar o verbo ser. Verba ou vara. Vamos lá. Ser ou não ser, eis a questão, né? Já proposta por Shakespeare. Brincadeiras à parte, o verbo ser é um verbo extremamente importante em qualquer língua, né? Em norueguês, o verbo ser, o vara, pode ser usado para falar sobre coisas permanentes, como nacionalidade, idade e profissão, assim como coisas temporárias, emoções, estados e localidades, né, onde alguém se encontra. Em português, nós temos o verbo estar, né? Eu sou médico, mas eu estou no cinema, né? Em norueguês, não. A gente iria usar o verbo å være para falar da nacionalidade, da profissão de um indivíduo, né? Han er lege. E nós iríamos usar ser também para falar de localidade, onde essa pessoa se encontra, né? Han er lege, han er i Norge. Tá? Ele é médico, ele está na Noruega. O verbo ser em norueguês pode ser usado para afirmações. Temos aqui alguns exemplos que eu vou ler e gostaria que você repetisse depois. Jeg er fra Italia. Jeg er fra Italia. Eu sou da Itália. Falando aí sobre nacionalidade. Agora vamos falar sobre idade. Vi er 35. Vi er 35. Quem assistiu a aula sobre pronomes vai entender o que vi é. Que pronome é vi? Se você falou nós, acertou. Então, nós temos 35 anos, tá? Em norueguês seria nós somos 35, né? Vi er 35. Terceira afirmação aqui. Han er biologilærer. Han er biologilærer. Né? A gente tem que enfatizar aqui esse i. Biologilærer. Ele é professor de biologia. Sim, em norueguês, o nome, né, da área vem antes de professor, né? Biologilærer, matematikklærer, portugiesklærer, norsklærer, tá? Muito bem. Também podemos usar o verbo å være para perguntar, né? Posso perguntar, por exemplo, er du fra Italia? Er du fra Italia? Você é da Itália, né? E interessantemente, o ar, né? O verbo ser vai estar ali no início da pergunta, né? Essa é a estrutura a seguir em termos de fazer perguntas em norueguês, né? O verbo sempre vem no início. Er du fra Italia? Snakker du italiensk? Bor du i Itália? Né? Se você assistiu minha aula sobre verbos essenciais, você vai entender também lendo elas que os verbos sim são postos no início das perguntas e não seria diferente com o verbo å være.
tá? Muito bem. Próxima pergunta. Er dere i Norge nå? Er dere i Norge nå? Né? Vocês estão na Noruega agora? Falando aí de localidade, né? E a terceira pergunta fala sobre estado. Er han sliten? Er han sliten? Ele está cansado, né? Sliten é cansado. Lembrando aqui que todos esses verbos e substantivos e adjetivos que eu estou usando nessa aula já foram cobertos nas aulas passadas, então se você quiser dar uma olhadinha que você vai entender. E eu já vou mostrar um slide também com uma compilação completa para vocês. Muito bem, então o var pode ser usado para afirmações e perguntas e também para negações, certo? Então, jeg er ikke fra Itália. Jeg er ikke fra Itália. Eu não sou da Itália. Eu não sou da Itália. Vi er ikke fra Brasil. Vi er ikke fra Brasil. Nós não somos do Brasil, tá? Ikke é não. Negação, tá? E ele tem que vir depois do er, depois do verbo o være, certo? Muito bem. Temos aqui umas good news. A primeira, né, é que você não precisa conjugar o verbo o være de acordo com o pronome. Em línguas como português e espanhol, nós temos que fazer isso, né? Eu sou, você é, ele é, nós somos. Em norueguês, não. É jeg er, du er, han er, vi er. Muito bom. E a segunda boa notícia é que, né, o være pode ser usado tanto para estados permanentes quanto temporários. E facilita muito. Ótimo, vamos continuar então. Agora, eu gostaria que você repetisse a conjugação do verbo o være. Jeg er. Jeg er. Du er. Du er. Han er. Han er. Hun er. Hun er. Vi er. Vi er. Dere er. Dere er. De er. De er. É muito importante repetir a pronúncia, não só dos pronomes, quanto dos verbos em norueguês, tá? Se você não entendeu direito aqui os pronomes, volta lá, assiste a aula sobre pronomes pessoais que você vai entender. O foco dessa aula é praticar o uso do verbo ser, o være. Muito bem, esse é o verbo ser no presente, né? Como vocês podem ver, não tem que conjugar. Agora, apesar dessa aula não ser sobre o passado, eu acho muito importante a gente entender como seria o verbo ser no passado, né? E já que a gente não tem que conjugar, já facilita muito, né? Então vamos entender como é que é ser em termos de ser mesmo e estar no passado em norueguês. Eu era ou eu estava equivale a jeg var, tá? Jeg var på kino i går. Jeg var på kino i går. Eu estava no cinema ontem, né? Jeg var ung. Jeg var ung. Eu era jovem. Eu era jovem, tá? Vamos conjugar então. Jeg var. Jeg var. Du var. Du var. Han var. Han var. Hun var. Hun var. Vi var. Vi var. Dere var. Dere var. De var. De var. Muito bem. Muito importante, pessoal. Muito importante a gente pronunciar os pronomes, verbos, tudo, tá? Quando a gente aprende uma língua nova. A gente tem que se familiarizar com esses sons, tá? Então, pode pausar o vídeo, ler novamente, tentar
escrever algumas frases simples, né, com base no que nós já estudamos, tá bom? Muito bem. E, como prometido, tcharam, aqui nós temos uma lista de verbos, tá, que já foram cobertos durante essas 6 videoaulas, tá, aqui do canal. Nós temos também alguns adjetivos aqui, né? Sliten, stresset, sulten, syk, tá bom? O foco da aula não é nesses verbos, mas eu posso pronunciar todos eles aqui, você pode repetir, tá? Se não, você pula essa parte, que depois desse slide aqui vai ter uma atividade, né, pra você praticar o uso do verbo ser ou vara. Mas pra quem quer ficar, quer ter esse recap dos verbos, vamos lá. Primeiro verbo, chamar-se å heta. Å heta. Hva heter du? Jeg heter Lara. Han heter Ole. Hun heter Maria. Å komme. Å komme é o verbo vi, chegar. Han kommer snart. Han kommer snart. Ele já vem. Hun kommer fra Norge. Hun kommer fra Norge. Ela vem da Noruega. Ela é da Noruega. Próximo verbo, å bo. Å bo, morar. Jeg bor i Finland. Jeg bor i Finland. Eu moro na Finlândia. Próximos verbos são essenciais, importantíssimos, são os verbos modais, né? Aqueles que indicam, né, uma habilidade, uma vontade, uma necessidade, uma obrigação, um dever. Também temos uma videoaula sobre eles, são importantíssimos. Assiste lá se você ainda não assistiu. Mas vamos lá. Å kunne, conhecido como kan, né? Jeg kan snakke engelsk, jeg kan snakke portugisisk, jeg kan snakke norsk. Å ville, vil. Jeg vil snakke norsk. Jeg vil snakke portugisisk. Eu quero falar norueguês. Eu quero falar português. Temos o verbo ter que, precisar, né? Å måtte. Jeg må studere norsk. Jeg må studere norsk. Eu tenho que estudar norueguês. Temos o verbo também å skulle, skal, né? Que tem duas definições. A primeira é ir, né? Jeg skal til Rio. Vou para o Rio. Eu vou para o Rio, né? No sentido de deslocamento, né? Viagem. E temos também o sentido de dever, né? Obrigação. Jeg skal lese nå. Jeg skal lese nå. Eu vou ler agora, né? Muito bem. Próximo verbo, sentar ou sitte. Jeg sitter på sofaen. Estou sentada no sofá. Å kjøpe, comprar. Å gjøre, fazer. Å hjelpe, ajudar. Å studere, estudar. Å lære, aprender, ensinar. Å flytte, mudar-se, mover algo de lugar. Å stoppe, parar. Å si, dizer. Å begynne, começar. Å spise, comer. Å dra, ir ou partir. Å slappe av. Jeg skal slappe av i dag. Vou relaxar hoje. Å slappe av, uma expressão junto com o verbo å slappe, que quer dizer relaxar. Å sove, dormir. Å ha, ter. Å reise, viajar. Å stave, soletrar. Tá bom? Então todos esses verbos foram cobertos nessas 6 videoaulas aqui do canal, tá bom? E tem vários exemplos de como eles podem ser usados. Isso aqui é só para relembrar vocês, tá bom? E em termos de adjetivos, vamos ter uma aula sobre adjetivos, mas eu achei importante incluir eles aqui, né? Os que já foram cobertos, no caso, sliten,
cansado. Stresset, estressado. Sulten, com fome. E syk, doente, ok? Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado desse resuminho aqui, né? Desse recap. Vamos então praticar o uso do verbo ovara. La oss öva nå, ok? Então, aqui nós temos o verbo, a conjugação. Eu gosto de falar conjugação, mas na verdade não se tem, né? Porque é o mesmo tipo, né, de verbo sem ser conjugado para todos os pronomes no presente, tá? No presente. Temos diferentes conjugações em termos de tempos verbais, ok? Mas não de acordo com o pronome, tá? Então, para cada tempo verbal é o mesmo. Tá? Presente, ar, passado, var. Só para clarificar. Vamos lá, gente. Olha só. Vou ler aqui tudo para você pensar aí o que tá faltando, né? Já que a aula é sobre ovara, o verbo ser. E aqui a gente tá trabalhando com ar. Então o que será que tá faltando aqui, né? Dette er Thomas. Thomas, blá blá blá, fra Norge. Blá blá blá, Thomas stresset? Nei. Thomas, blá blá blá, ikke stresset. Vou dar um tempinho pra você completar aí e ler em voz alta e depois a gente confere. Terminou? Muito bem. Gente, esse exercício foi relativamente fácil, mas é para vocês entenderem a importância de saber o posicionamento do ar em cada caso, né? Então aqui nós temos uma afirmação já bonita para vocês. Dette er Thomas. Esse é o Thomas. Aí nós temos uma outra afirmação. Thomas er fra Norge. Thomas é da Noruega. Nesse caso, o er vai ser colocado aí no meio. Nesse segundo caso aqui, nós temos uma pergunta, né? Então você tem que lembrar que o er vem no início, né? Er Thomas stresset? Coloca uma ênfase no início, né? No er Thomas stresset? Muito sobre a língua é entender a melodia, né, dela. É como se você fosse cantar uma música, né? Você tem que acertar, você tá ali num karaokê, né, cantando com seus amigos, você tem que acertar ali, às vezes, o tom, né, a melodia. Às vezes você esquece a palavra e tal, mas né, a gente tem essas brincadeiras, né, quando a gente não sabe a música em inglês e fica né, é a melodia, e na língua é a mesma coisa, tá bom? A gente precisa entender a melodia. Então, er Thomas stresset? Nei, Thomas er ikke stresset. Nei, Thomas er ikke stresset, tá? Não, o Thomas não está estressado. Só que em norueguês a ordem é está não, né? É o está não. Está não. Ó, então Thomas er fra Norge. Er Thomas stresset? Nei, Thomas er ikke stresset, né? Muito bem. Próximo exercício. Agora é o verbo ovara no passado, né? Que é var. Tanto para falar sobre coisas permanentes, tá? Quanto temporárias também, do passado, né? Dette er Larissa. Larissa, blá blá blá, fra Itália. Blá blá blá, Larissa sulten? Nei. Larissa, blá blá blá, ikke sulten. Tá? Vou dar um minutinho aí pra você completar. Lê em voz alta, tenta, mesmo parecendo engraçado, tenta aí fazer essa entonação, que é muito importante a gente entender a melodia da língua, e isso a gente só adquire realmente lendo em voz alta, repetindo, falando, praticando. Terminou? Vamos agora conferir. Dette er Larissa. Larissa er fra Italia. Er Larissa sulten? Nei, Larissa er ikke sulten. Essa é a Larissa. Larissa é da Itália. A Larissa está com fome? Não. Larissa não está com fome.
em norueguês, está não com fome. Er ikke. Essa é a negação, essa é a estrutura de negação em norueguês. Er ikke, tá bom? Temos casos onde o ikke vem antes do er, mas isso é para outra aula, tá? Em termos de negação, é er ikke, tá bom? Muito bem. Espero que esse exercício também tenha te ajudado a entender, né, como se pode usar o verbo å være, ser no passado, como var, né? Agora, depois de praticar, é a sua vez, tá bom? Esse é o seu dever de casa. Eu gostaria que você escrevesse um pequeno texto respondendo as seguintes perguntas que são baseadas nessa imagem. Hvem er de? Er de venner? Hvor er de? Hvor er de fra? Er de sultne? Er de stresset? Tá? Essas são as perguntas que eu quero que você foque mais. Sublinhei aqui o final desses adjetivos porque eles estão no plural e ainda não tivemos uma aula sobre isso, mas iremos ter, tá? Mas eles estão na lista, tá? De termos cobertos até agora. E aqui embaixo nós temos alguns termos, né? Sobre estados permanentes, como nacionalidade, e temporário, como adjetivos, né? De emoções, estados e países, né? Então, você pode utilizar desses termos e outros, se você quiser, para responder essas perguntas. Quando você responder, tenta responder completo, tá? Com frases completas, ok? E foca no uso do er, né? Hvem er de? De er papapá. Ou, né? Hun er fra Brasil. Han er fra Japan, né? Er de venner? Ja, de er venner. Nei, de er ikke venner. De er, né? E, interessantemente, o er, né? O verbo ser vai estar ali no início da pergunta, né? Essa é a estrutura a seguir em termos de fazer perguntas em norueguês, né? O verbo sempre vem no início. Er du fra Italia? Snakker du italiensk? Bor du i Itália? Né? Se você assistiu minha aula sobre verbos essenciais, você vai entender também, lendo elas, que os verbos sim são postos no início das perguntas e não seria diferente com o verbo å være, tá? Muito bem. Próxima pergunta. Er dere i Norge nå? Er dere i Norge nå? Né? Vocês estão na Noruega agora? Falando aí de localidade, né? E a terceira pergunta fala sobre estado. Er han sliten? Er han sliten? Ele está cansado, né? Sliten é cansado. Lembrando aqui que todos esses verbos e substantivos e adjetivos que eu estou usando nessa aula já foram cobertos nas aulas passadas, então se você quiser dar uma olhadinha que você vai entender. E eu já vou mostrar um slide também com uma compilação completa para vocês. Muito bem, então o være pode ser usado para afirmações e perguntas e também para negações, certo? Então, jeg er ikke fra Italia. Jeg er ikke fra Italia. Eu não sou da Itália. Eu não sou da Itália. Vi er ikke fra Brasil. Vi er ikke fra Brasil. Nós não somos do Brasil, tá? Ikke é não. Negação, tá? E ele tem que vir depois do er, depois do verbo å være, certo? Muito bem. Temos aqui umas good news. A primeira, né, é que você não precisa conjugar o verbo å være de acordo com o pronome. Em línguas como português e espanhol, nós temos que fazer isso, né? Eu sou, você é, ele é, nós somos. Em norueguês, não. É jeg er, du er, han er, vi er. Muito bom. E a segunda boa notícia é que, né, å være pode ser usado tanto para estados permanentes quanto temporários. E facilita muito. Ótimo, vamos continuar então. Agora, eu gostaria que você repetisse
A conjugação do verbo å være. Jeg er. Jeg er. Du er. Du er. Han er. Han er. Hun er. Hun er. Vi er. Vi er. Dere er. Dere er. De er. De er. É muito importante repetir a pronúncia, não só dos pronomes, quanto dos verbos em norueguês, tá? Se você não entendeu direito aqui os pronomes, volta lá, assiste a aula sobre pronomes pessoais, que você vai entender. O foco dessa aula é praticar o uso do verbo ser, å være. Muito bem, esse é o verbo ser no presente, né? Como vocês podem ver, não tem que conjugar. Agora, apesar dessa aula não ser sobre o passado, eu acho muito importante a gente entender como seria o verbo ser no passado, né? E já que a gente não tem que conjugar, já facilita muito, né? Então vamos entender como é que é ser, em termos de ser mesmo e estar no passado em norueguês. Eu era ou eu estava equivale a jeg var, tá? Jeg var på kino i går. Jeg var på kino i går. Eu estava no cinema ontem, né? Jeg var ung. Jeg var ung. Eu era jovem. Eu era jovem, tá? Vamos conjugar então. Jeg var. Jeg var. Du var. Du var. Han var. Han var. Hun var. Hun var. Vi var. Vi var. Dere var. Dere var. De var. De var. Muito bem. Muito importante, pessoal. Muito importante a gente pronunciar os pronomes, verbos, tudo, tá? Quando a gente aprende uma língua nova. A gente tem que se familiarizar com esses sons, tá? Então, pode pausar o vídeo, ler novamente, tentar escrever algumas frases simples, né? Com base no que nós já estudamos, tá bom? Muito bem. E, como prometido, tcharam, aqui nós temos uma lista de verbos, tá? Que já foram cobertos durante essas 6 videoaulas, tá? Aqui do canal. Nós temos também alguns adjetivos aqui, né? Sliten, stresset, sulten, syk, tá bom? O foco da aula não é nesses verbos, mas eu posso pronunciar todos eles aqui, você pode repetir, tá? Se não, você pula essa parte, que depois desse slide aqui vai ter uma atividade, né, pra você praticar o uso do verbo ser, å være. Mas, pra quem quer ficar, quer ter esse recap dos verbos, vamos lá. Primeiro verbo, chamar-se, å hete. Å hete. Hva heter du? Jeg heter Lara. Han heter Ole. Hun heter Maria. Å komme. Å komme é o verbo vi, chegar. Han kommer snart. Han kommer snart. Ele já vem. Hun kommer fra Norge. Hun kommer fra Norge. Ela vem da Noruega. Ela é da Noruega. Próximo verbo, å bo. Å bo, morar. Jeg bor i Finland. Jeg bor i Finland. Eu moro na Finlândia. Próximos verbos são essenciais, importantíssimos, são os verbos modais, né? Aqueles que indicam, né, uma habilidade, uma vontade, uma necessidade, uma obrigação, um dever. Também temos uma videoaula sobre eles, são importantíssimos. Assiste lá se você ainda não assistiu. Mas vamos lá. Å kunne, conhecido como kan, né? Jeg kan snakke engelsk, jeg kan snakke portugisisk, jeg kan snakke norsk.
å ville. Vil. Jeg vil snakke norsk. Jeg vil snakke portugisisk. Eu quero falar norueguês. Eu quero falar português. Temos o verbo ter que, precisar, né? O måtte. Jeg må studere norsk. Jeg må studere norsk. Eu tenho que estudar norueguês. Temos o verbo também o skulle. Skal. Né? Que tem duas definições. A primeira é ir, né? Jeg skal til Rio. Vou para o Rio. Eu vou para o Rio. Né? No sentido de deslocamento, né? Viagem. E temos também o sentido de dever, né? Obrigação. Jeg skal lese nå. Jeg skal lese nå. Eu vou ler agora, né? Muito bem. Próximo verbo, sentar ou sitte. Jeg sitter på sofaen. Estou sentada no sofá. Å kjøpe, comprar. Å gjøre, fazer. Å hjelpe, ajudar. Å studere, estudar. Å lære, aprender, ensinar. Å flytte, mudar-se, mover algo de lugar. Å stoppe, parar. Å si, dizer. Å begynne, começar. Å spise, comer. Å dra, ir ou partir. Å slappe av. Jeg skal slappe av i dag. Vou relaxar hoje. Å slappe av, uma expressão junto com o verbo å slappe, que quer dizer relaxar. Å sove, dormir. Å ha, ter. Å reise, viajar. Å stave, soletrar. Tá bom? Então todos esses verbos foram cobertos nessas 6 videoaulas aqui do canal, tá bom? E tem vários exemplos de como eles podem ser usados. Isso aqui é só para relembrar vocês, tá bom? E em termos de adjetivos, vamos ter uma aula sobre adjetivos, mas eu achei importante incluir eles aqui, né? Os que já foram cobertos, no caso, sliten, cansado, stresset, estressado, sulten, com fome, e sick, doente, ok? Muito bem, então, espero que vocês tenham gostado desse resuminho aqui, né, desse recap. Vamos então praticar o uso do verbo å være. La oss øve nå, ok? Então, aqui nós temos o verbo, a conjugação. Eu gosto de falar conjugação, mas na verdade não se tem, né, porque é o mesmo tipo, né, de verbo sem ser conjugado. Para todos os pronomes no presente, tá? No presente. Temos diferentes conjugações em termos de tempos verbais, ok? Mas não de acordo com o pronome, tá? Então, para cada tempo verbal é o mesmo. Tá? Presente, ar, passado, var. Só para clarificar. Vamos lá, gente. Olha só. Vou ler aqui tudo. Para você pensar aí o que tá faltando, né? Já que a aula é sobre å være, o verbo ser. E aqui a gente tá trabalhando com ar. Então o que será que tá faltando aqui, né? Dette er Thomas. Thomas, blá blá blá, fra Norge. Blá blá blá, Thomas stresset? Nei. Thomas, blá blá blá, ikke stresset. Vou dar um tempinho pra você completar aí e ler em voz alta e depois a gente confere. Terminou? Muito bem. Gente, esse exercício foi relativamente fácil, mas é pra vocês entenderem a importância de saber o posicionamento do ar em cada caso, né? Então aqui nós temos uma afirmação já bonita pra vocês. Dette er Thomas. Esse é o Thomas. Aí nós temos uma outra afirmação. Thomas
er fra Norge. Thomas é da Noruega. Nesse caso, o er vai ser colocado aí no meio. Nesse segundo caso aqui, nós temos uma pergunta, né? Então você tem que lembrar que o er vem no início, né? Er Thomas stresset? Coloca uma ênfase no início, né? No er. Er Thomas stresset? Muito sobre a língua é entender a melodia, né, dela. É como se você fosse cantar uma música, né? Você tem que acertar, você tá ali num karaokê, né, cantando com seus amigos, você tem que acertar ali, às vezes, o tom, né, a melodia. Às vezes você esquece a palavra e tal, mas né, a gente tem essas brincadeiras, né, quando a gente não sabe a música em inglês e fica né, é a melodia, e na língua é a mesma coisa, tá bom? A gente precisa entender a melodia. Então, er Thomas stresset? Nei, Thomas er ikke stresset. Nei, Thomas er ikke stresset, tá? Não, o Thomas não está estressado. Só que em norueguês a ordem é está não, né? É o está não. Está não. Ó, então Thomas er fra Norge. Er Thomas stresset? Nei, Thomas er ikke stresset, né? Muito bem. Próximo exercício. Agora é o verbo å være no passado, né? Que é var. Tanto para falar sobre coisas permanentes, tá? Quanto temporários também, do passado, né? Dette er Larissa. Larissa, bla bla bla, fra Italia. Bla bla bla, Larissa sulten? Nei. Larissa, bla bla bla, ikke sulten. Tá? Vou dar um minutinho aí pra você completar. Lê em voz alta, tenta, mesmo parecendo engraçado, tenta aí fazer essa entonação, que é muito importante a gente entender a melodia da língua, e isso a gente só adquire realmente lendo em voz alta, repetindo, falando, praticando. Terminou? Vamos agora conferir. Dette er Larissa. Larissa er fra Italia. Er Larissa sulten? Nei, Larissa er ikke sulten. Essa é a Larissa. Larissa é da Itália. A Larissa está com fome? Não. Larissa não está com fome. Em norueguês, está não com fome. Er ikke. Essa é a negação. Essa é a estrutura de negação em norueguês. Er ikke, tá bom? Temos casos onde o ikke vem antes do er, mas isso é para outra aula, tá? Em termos de negação, é er ikke, tá bom? Muito bem. Espero que esse exercício também tenha te ajudado a entender, né, como se pode usar o verbo å være ser no passado, como var, né? Agora, depois de praticar, é a sua vez, tá bom? Esse é o seu dever de casa. Eu gostaria que você escrevesse um pequeno texto respondendo as seguintes perguntas que são baseadas nessa imagem. Hvem er de? Er de venner? Hvor er de? Hvor er de fra? Er de sultne? Er de stresset? Tá? Essas são as perguntas que eu quero que você foque mais. Sublinhei aqui o final desses adjetivos porque eles estão no plural e ainda não tivemos uma aula sobre isso, mas iremos ter, tá? Mas eles estão na lista, tá? De termos cobertos até agora. E aqui embaixo nós temos alguns termos, né? Sobre estados permanentes, como nacionalidade, e temporário, como adjetivos, né? De emoções, estados e países, né? Então, você pode utilizar desses termos e outros, se você quiser, para responder essas perguntas. Quando você responder, tenta responder completo, tá? Com frases completas, ok? E foca no uso do er, né? Hvem er de? De er papapá. Ou, né? Hun er fra Brasil. Han er fra Japan, né? Er de venner? Ja. De er venner. Nei, de er ikke venner. De er søskenbarn.
primos. Tá? Então, tentem fazer isso, tá bom? Muito obrigada. Por hoje é isso. Vou me despedir aqui de vocês de uma maneira que eu costumo fazer. Só um minutinho. Yes! Pronto! Fechamos mais uma aula. Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa videoaula, né? Depois de quantos anos? 3 anos, né? Sem aula, né? Já não era mais sem tempo. Fica como um presente de Natal pra vocês, tá bom? Desejo pra vocês tudo de bom nesse Natal e um lindo ano novo. E depois a gente tem mais coisa boa vindo por aí, tá bom? Muito obrigada por tudo. Curtam os estudos, tá bom? E a gente se vê. Bis nok kiss! Ha det bra!